Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Este é mais um vídeo da série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Sejam muito bem-vindos. Vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento a Jesus. Vamos sentir a sua presença amiga, trazendo em nós a reposição das forças morais e das forças físicas, trazendo a paz de espírito necessária para o estudo do Evangelho e para que nós possamos nos conscientizar e realizarmos a nossa reforma íntima através de nossas obras também de caridade. Que assim seja. Vamos então agora continuar o estudo do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo que tem o título Buscai e Achareis, e nós estamos agora continuando o estudo do item 1 desse capítulo 25. Item 1 que tem o título Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Nós começamos no estudo anterior a estudar esse item, vimos a composição dele, uma passagem do Novo Testamento, subitens de 1 até 6. Estudamos os subitens 1 e 2 no estudo anterior, no estudo da semana passada. Vimos, portanto, a introdução do tema que nós estamos aprendendo aqui no Evangelho. Como nos ligarmos a Deus através do trabalho. Já aprendemos que o trabalho é uma lei divina, que o progresso decorre do trabalho, como outra lei divina. E agora a gente vai dar continuidade a esse estudo. Então, nesses itens que a gente vai estudar hoje, os subitens que vão de 3 a 5, aqui dentro do capítulo 1, e que compõem esse primeiro item, nós veremos o ponto de vista espiritual sobre essa ótica do trabalho, da nossa ligação com Deus através do trabalho. Veremos como Deus se manifesta em sua lei de trabalho, qual o papel que os espíritos têm quando vêm em nosso auxílio, como isso reflete no aspecto moral de nossas vidas. Isso compõe o aspecto espiritual da nossa existência do ponto de vista do trabalho. Então, nesse resumo, sem querer, a gente já, ou querendo, né, a gente já deu a ideia de continuidade para o nosso estudo, porque ela é muito simples. Víamos a nossa ligação com Deus através do trabalho pelo ponto de vista do aspecto terreno. Agora a gente começa a ver, no estudo de hoje, através do ponto de vista do aspecto espiritual. Então vamos lá, vamos ao texto de Allan Kardec, dando continuidade aos ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo. Subitem 3. Se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros se teriam atrofiado. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que ele fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: procure e acharás, trabalhe e produzirás. Dessa maneira serás filho das tuas obras, terás delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Então, olha só, aqui Kardec já tinha começado a apresentar para a gente essa visão do aspecto espiritual da vida em relação ao trabalho, em relação ao trabalho como sendo uma lei de Deus, e agora ele começa a aprofundar essa ideia do porquê Deus fez do trabalho uma lei. Porque se a gente não tivesse o trabalho do corpo, a gente teria o nosso próprio corpo físico seria atrofiado. Se a gente ficar muito tempo sem se mexer, sem se mover, sem fazer exercício, o nosso corpo se atrofia, ele se prejudica. Ele deixa de ter a capacidade que ele tem de se locomover, de trabalhar. Então, o trabalho é necessário para o corpo. Deus quis assim para o desenvolvimento do corpo. Mas ele também é em relação à inteligência, porque se a gente não tivesse trabalhado a nossa inteligência, nós teríamos ficado no estado de instinto animal. Olha aqui, né, na sequência do texto. Nós seríamos ainda homens primitivos. Não teríamos civilização, não teríamos a inteligência, as capacidades cognitivas que temos hoje. Então é por isso que o trabalho é necessário para o desenvolvimento do corpo e do espírito. Aqui é a explicação, né? Procure e acharás, trabalhe e produzirás. Dessa maneira, somos filhos de nossas obras. E olha só, o mérito
terás delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. É uma lei de Deus, essa sequência, né, que a gente está vendo, essa mecânica, se a gente quiser pensar assim. Começamos a entender aqui a necessidade do trabalho do corpo e da inteligência, do ponto de vista de Deus, do ponto de vista da lei divina, do ponto de vista espiritual. Kardec está explicando por que Deus colocou o trabalho. Então, é essa visão que a gente já começa a ter agora. Tudo que fica inerte se atrofia. Nada pode ser inútil na criação de Deus. E o homem deve aprender a usar para o bem e a desenvolver todas as suas faculdades. É por isso que a gente tem o trabalho. Isso é uma lei de Deus. E aqui, quando o texto diz somos filhos do que produzimos, ele está nos explicando. Deus põe para a gente o trabalho como lei, nos impõe o trabalho como uma situação da vida do espírito, seja encarnado ou desencarnado. Mas determina suas recompensas também, perfeição e felicidade através do progresso. Olha que beleza que é a gente perceber o salário que nós temos quando trabalhamos. E trabalho aqui, lembrando sempre, né, do ponto de vista daquela concepção geral, toda ocupação útil, como dizíamos no estudo anterior. Toda ocupação útil é trabalho. Quando nos devotamos a isso do ponto de vista de querer o progresso, de querer o bem-estar de todos, de desenvolvermos-nos espiritualmente, conquistamos perfeição e felicidade. Aí a gente pode lembrar daquela parábola que Jesus contou, né, que a gente já abordou aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Os trabalhadores da vinha do Senhor recebiam um salário. Os que chegavam por último recebiam o mesmo salário daqueles que chegavam primeiro. Jesus estava falando sobre coisas espirituais. Ele não estava falando sobre o dinheiro. O salário espiritual é felicidade e progresso. Como a gente está vendo aqui agora no Evangelho. Eu ajudo a mim mesmo trabalhando e Deus me dá a cada instante a recompensa para me incentivar e continuar. Olha aqui, essas recompensas nós teremos de acordo com o que a gente haja feito. Então, dizíamos ainda no estudo passado, a gente tem dificuldades, aflições, doenças na vida, dificuldades emocionais, de relacionamento, tudo que envolve a nossa existência, para que nós, através da nossa inteligência, encontremos as soluções possíveis. E quanto mais eu me devoto a isso, maior é a assistência de Deus em minha vida. Eu me ajudo trabalhando e Deus me dá a cada instante a recompensa. A gente vai ver um pouquinho melhor disso daqui a pouco no texto. Tenho que estar consciente de que o trabalho duro traz recompensa maior. É isso que me mantém em pé. É isso que me mantém trabalhando, ativo nas obras do bem. Vamos seguir o texto, mas a gente fecha a ideia aqui dizendo que esse parágrafo retoma um pouco e explica a utilidade do trabalho, só que agora do ponto de vista da lei de Deus. Por que trabalhar? Por que Deus deu o trabalho para a gente? E ele explica também o que esperar quando nós trabalhamos. Então vamos lá. Subitem 4 agora. Em virtude desse princípio que está sendo dito, né, no parágrafo anterior, é que os espíritos não acorrem a poupar o homem ao trabalho das pesquisas, trazendo-lhe, já feitas e prontas a ser utilizadas, descobertas e invenções de modo a não ter ele mais do que tomar o que lhe ponham nas mãos, sem o incômodo sequer de abaixar-se para apanhar, nem mesmo o de pensar. Vamos parar um pouquinho aqui, porque essas frases é, podem ter não ficado muito claras, né? Para gente que está acompanhando aqui o Evangelho. Olha só, por causa daquilo que foi dito anteriormente, é que os espíritos não trazem para a gente tudo pronto. Os espíritos poderiam chegar para a gente e dizer: olha, a vacina para a Covid-19 se faz de tal forma. Eles poderiam fazer isso. Eles poderiam fazer outras coisas. Olha, para melhorar os relacionamentos de transporte na Terra, pode-se usar tal tecnologia. Eles poderiam fazer isso. Mas eles não fazem, justamente para não nos dar as coisas prontas. Senão a gente fica acomodado e não trabalha.
E a gente precisa ter mérito da conquista, como a gente acabou de ver ali no parágrafo anterior. É esse o princípio que está sendo tratado, né? Então, o nosso relacionamento com o plano espiritual é um relacionamento de auxílio e não de quem faz para poupar o outro de trabalhar para conquistar. O plano espiritual nos auxilia quando a gente merece e precisa de ajuda, mas ele não nos dá o trabalho pronto, né? E esse ensinamento é um ensinamento muito importante para a nossa existência, porque a gente às vezes tem a ideia equivocada de que fazendo pelo outro nós estamos fazendo um bem a ele. A gente age assim às vezes com filhos, com cônjuges, com colegas, com amigos, com pessoas com quem a gente gosta. Ah, eu vou fazer para ele. E a gente às vezes deve deixar a pessoa fazer por si mesma, para que ela sinta o sabor de fazer. Isso dá um valor diferente à vida. Eu vou citar uma situação aqui que acredito que a maioria das pessoas tem percebido, né? Da minha geração pelo menos tem percebido. Eu dizia assim para minha avó: vovó, a senhora pode fazer um pão caseiro? Eu posso. Você vai no mercado comprar para mim a farinha, o fermento para pão? Eu ia, o meu trabalho já começava ali. Eu ia para o mercado, comprava, trazia para ela. Às vezes ela me pedia alguma ajuda ali para fazer a massa. A gente via o trabalho sendo feito, o tempo que a massa demorava para crescer, o tempo que demorava para assar, o tempo que demorava para esfriar. Ela colocava o pão caseiro debaixo de um cobertor para ele esfriar, para não, né, para ele não descer, para não murchar depois de ser tirado do forno. Enfim, tinha todo um processo. E quando aquele pão chegava para a gente, pronto, a gente dava um valor maior porque tinha um processo por detrás daquilo. É muito diferente do que acontece hoje em dia com o fast food. Está tudo pronto, a gente não sabe como foi feito, como chegou até nós. A gente viu que chegou, mas a gente não viu o processo sendo feito. A gente não participou do processo. Então tem um sentido de valor às coisas da vida, que é um sentido muito maior quando a gente realiza um certo trabalho para conquistar algo. Por isso que os espíritos não nos dão pronto, por isso que Deus não nos deu nada pronto. Ele nos deu os recursos para que a gente desenvolvesse. Isso é muito importante de ser percebido por nós, né? Bom, é, vamos continuar o texto mais um pouquinho. Então, aqui de onde eu estou marcando agora, né? Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se e o mais ignorante tornar-se sábio. Olha só, né? Se os espíritos nos dessem tudo, se Deus nos desse tudo pronto, a gente não precisaria nem trabalhar para as conquistas materiais e nem para as intelectuais. Então, o mais ignorante tornar-se sábio à custa de nada, e ambos se atribuírem o mérito do que não fizeram, que não é justo, né? A gente está ali com grande conhecimento intelectual, com grande riqueza, mas não tem o mérito de ter conquistado nada disso. Tudo foi dado. Bom, vamos adiante. Não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho. Vêm unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe: anda e chegarás. Então, olha o papel dos espíritos na nossa vida, né? Da revelação espiritual. Eles não vêm fazer para a gente trabalho, eles vêm mostrar para a gente o objetivo. Paz, o progresso, felicidade, a perfeição espiritual que a gente pode alcançar individual e coletivamente. Então, eles vêm mostrar para a gente o objetivo e vêm mostrar para a gente o caminho. Como a gente faz isso? Em relação à lei do trabalho, trabalhando com a consciência de que Deus está conosco, não estamos desamparados em momento algum. Toparás com pedras, olha e afasta-as tu mesmo, nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Parece que o auxílio é pouco, né? Mas, gente, vamos olhar com carinho para isso que está sendo dito aqui. Os espíritos vêm para a gente e revelam o objetivo real de nossa vida, para a gente se reorientar. Eles mostram para a gente o que a gente deve fazer, as atitudes corretas através dos princípios do Evangelho e dos princípios da vida espiritual e do nosso relacionamento com Deus. Depois eles nos dão a força necessária para a gente trabalhar. A nossa parte é só o trabalho, o resto tudo foi dado. Pede que Deus dá, pede que os espíritos ajudam. O que a gente pede? Clareza para entender o objetivo, clareza sobre o que fazer, força para fazer. Isso nos é dado. Aí a gente recebe
todo esse auxílio do plano espiritual que de jeito nenhum é pouco, né? Eles dão as forças, os meios e o objetivo é só a gente fazer. Olha que maravilha que é isso. Então, esse parágrafo explica para a gente o que a gente deve esperar do auxílio dos espíritos quando estivermos nos trabalhos terrenos, do espírito e do auxílio divino, né? Deus permite essa comunhão com o plano espiritual para esse auxílio que a gente está fazendo. É nesse sentido, pedi e obtereis. São essas coisas que a gente pede. E é isso que a gente obtém no decorrer dos nossos trabalhos, né, terrenos. Vamos ao último item, então, aqui dessa subitem, né, do primeiro item do capítulo 25. Do ponto de vista moral, que, portanto, conclusão, né, do texto, falando sobre o ponto de vista moral. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz, que vos clareie o caminho, e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal, e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhar-vos, como o anjo de Tobias. Vos guiarão. Pedi bons conselhos, e eles não vos serão jamais recusados. Batei à nossa porta, e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade, e não com arrogância. Sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Tal o sentido das palavras: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então aqui a gente tem o encerramento desse item do capítulo, né? Um encerramento belíssimo, porque agora o aspecto espiritual, né, é abordado de um ponto de vista mais amplo, do aspecto moral em geral, e a gente aprende aqui o que pedir e o que esperar quando nós estamos no trabalho consciente na lei divina. A gente tem aqui as passagens, né? Pedi a luz, que ela vos clareie o caminho e vos será dada. A orientação que a gente falava agora há pouco, a clareza, né? É tudo um pouquinho do que a gente dizia do parágrafo anterior. Força para resistir ao mal, e ela será dada. Auxílio dos bons espíritos, e eles virão nos acompanhar, assim como o anjo de Tobias. Um ensinamento belíssimo, né? O anjo Rafael foi enviado como anjo protetor para curar Tobias, nas passagens da Bíblia, né, do Antigo Testamento. E então ele veio para curar Tobias, ele veio para curar Tobias para que Tobias pudesse continuar sua missão na terra. Olha só, ele veio dar saúde, proteger, né? O resto da missão era com Tobias. Depois, ele, Tobias e Sara são unidos pela elevação do pensamento em Deus, e o anjo é enviado para curar os dois para que eles pudessem se unir em casamento e continuar suas tarefas aqui na Terra. Então, é uma referência feita aqui no Evangelho segundo o Espiritismo para a gente entender o papel dos espíritos superiores, né, de nossos anjos da guarda em nossas vidas. Então, a gente pode pedir, a gente vai obter. Mas o parágrafo termina e o item termina. Eu coloco aqui o destaque do texto, né, para a gente refletir um pouco, porque aqui aparece o modo de pedir. O modo que nós devemos nos elevar o nosso pensamento em prece, né, pedindo o modo. A gente bate a porta dos espíritos que nos protegem e ela se abrirá. Mas a gente tem que pedir com sinceridade, a gente tem que realmente querer aquilo que a gente está pedindo, com fé, com confiança, com fervor e com humildade acima de tudo. Com humildade. Esses são os sentimentos que devem mover os pedidos, que certamente nada terão de material, né? Como a gente está vendo ali. Como a gente brincava no estudo anterior, não adianta pedir o prêmio da Mega Sena. A gente precisa pedir forças para conquistar, para trabalhar corretamente, em união com Deus. E a gente precisa pedir isso com humildade, com consciência de objetivo. E aí, até mesmo pedidos materiais, se a gente tiver pedidos materiais a serem feitos, eu tenho certeza que não serão pedidos materiais concentrados em coisas fúteis, em prazeres mundanos, em
vaidade, em orgulho. Não, serão pedidos centrados no bem individual e no bem comum das pessoas que estão conosco. Então, aqui, por fim, aparece um modo de pedir, de nos relacionarmos com o que pedir a Deus, aos Espíritos, através do nosso trabalho e enquanto estivermos trabalhando. Esse parágrafo final explicou para a gente o aspecto moral dessa nossa ligação com Deus e com os Espíritos, com nossos anjos da guarda, através do trabalho, o que é possível pedir e como pedir. E assim a gente encerra o estudo desse primeiro item do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, agora mais conscientes, né, de que todo trabalho na Terra tem uma recompensa espiritual e que a gente deve se concentrar nesses objetivos espirituais para a boa realização desses trabalhos terrenos. Então, nós aprendemos com esse item do Evangelho o que esperar de Deus, dos espíritos amigos, em relação à ajuda e ao desenvolvimento de nossos trabalhos aqui na Terra. Aprendemos como pedir, aprendemos por que trabalhar. É um grande aprendizado saber que nós podemos nos ligar a Deus através de nossas ações enquanto encarnados aqui na Terra, sejam elas ações puramente materiais ou sejam elas as ações mais voltadas ao plano do espírito. Qualquer bom trabalho, qualquer boa ação nos liga a Deus se os objetivos forem objetivos maiores. Então, façamos uso desse conhecimento em nossas relações afetivas, em nossas relações profissionais, nos desejos que temos em relação mesmo às coisas materiais. Façamos bom uso desse conhecimento, trabalhando e desejando o bem sempre. Assim, sempre estaremos conectados com o alto, em compreensão e em trabalho de amor. Que é esse o nosso direcionamento, o nosso objetivo para a imortalidade da alma. Queridos amigos e amigas, eu deixo como sempre o meu fraterno abraço, um agradecimento sincero pela companhia nos estudos e o convite para o estudo da semana que vem, no qual continuaremos a estudar o 25º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então nos vemos em breve. Até logo mais.